cumprimento todos aqueles que não tinha feito. Espero que possamos estar tranquilos, aproveitando aqui as boas energias da Casa de Jesus. Vamos dar seguimento ao estudo do livro Céu e Inferno, a primeira parte do capítulo 6º, que tem então como tema a origem da doutrina das penas eternas. Falando em penas eternas, fez-me recordar um dos maiores clássicos da literatura humana, que é essa obra do século XIV, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, que nos narra as suas experiências no mundo espiritual. E há um momento em especial, quando ele chega às portas do inferno, acompanhado pela figura de Virgílio, que seria o seu benfeitor nessa jornada, ele começa por registar uma frase. Há lá várias que estão gravadas nesse pórtico, às portas do inferno, mas há uma que nos chama muito a atenção e que nos diz: abandonai, está lá escrito em cima, abandonai toda a esperança, vós que entrais. Abandonai toda a esperança, vós que entrais. Ou seja, vós que entrais, todas as criaturas que supostamente entrariam no inferno. Portanto, tinham que abandonar toda e qualquer resta de esperança, porque a partir daquele momento dali para a frente era por toda a eternidade. Estamos a falar do século XIV. Era o que acompanhava a humanidade por aquela época. Se nos portarmos bem, vais para ali. Se nos portarmos mal, vais para o inferno. E vais arder no mármore do inferno por toda a eternidade. Será que isto faz algum sentido? Vamos ver. A nossa doutrina, como nos diz Allan Kardec, ela projeta-nos imensa luz para a frente, mas também nos projeta imensa luz para o passado, porque abre os nossos horizontes, que às vezes são ainda muito limitados. Mas a doutrina espírita ensina-nos todos os dias. E vamos ver então o que é que este capítulo nos vem trazer. A crença na eternidade das penas, nas penas eternas, perde diariamente tanto terreno que é possível prever-se para breve o seu fim. A doutrina das penas eternas teve a sua razão de ser como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio, um travão, para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. Impossibilitados que estavam de captarem as nuances tantas vezes delicadas do bem e do mal, bem como o valor relativo das circunstâncias atenuantes e agravantes, os homens não se impressionariam a não ser pouco ou mesmo nada com a ideia das penas morais. Tão pouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. Ou seja, neste início do capítulo, Allan Kardec vem-nos mostrar que aqueles espíritos ainda muito materializados, embrutecidos, não conseguiam entender de outra maneira a não ser que fosse assim. Tens de te portar bem, porque senão vais para ali, onde é mau. E lá é para sempre. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O senso moral é o que mais tardiamente se desenvolve nele. Razão pela qual não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito vaga e imperfeita. Assimilando-o à sua própria natureza, Deus não passa para ele um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como um rei despótico que, fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos súditos. Para estes homens, ainda muito materializados, um Deus de mansuetude e misericórdia não seria um Deus, mas um ser fraco a quem seria impossível obedecer. Para tais homens havia necessidade de crenças religiosas compatíveis com a sua natureza ainda rústica. Uma religião exclusivamente espiritual, toda amor e caridade, não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. É como nós agora, não é? Para nós já conseguimos ser sempre assim. Já não precisamos de que nos digam: olha, se te portas mal, vais para ali. É? Ou será que ainda precisamos de uns puxões de orelhas, de uns alertas? Vamos ver.
De modo que não se deve censurar a legislação draconiana de Moisés, que apenas podia conter o seu povo indócil, nem o facto de haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim o exigia, sem o que a doutrina de Jesus não teria encontrado eco e até mesmo se anularia. Lembram-se como é que era no tempo de Moisés? Como é que era? Olho por olho, dente por dente, não era? Está lá no Êxodo, capítulo 21. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Naquela altura tinha que ser assim, porque as pessoas não entendiam de outra maneira. Então, quer dizer que cortaste um braço ao teu irmão, então traz cá o teu. Cegaste o teu irmão, anda cá que agora tens que ficar também tu cego. Era uma necessidade. Contudo, vejam aqui a continuação. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material, pouco a pouco, se dissipava e os homens se tornavam mais aptos para compreender as coisas espirituais, o que só aconteceu lenta e gradualmente. Por ocasião da sua vinda, Jesus já pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, que não é deste mundo, e dizer aos homens: amai-vos uns aos outros e fazei o bem aos que vos odeiam. Enquanto os antigos diziam, como vimos há pouco, olho por olho, dente por dente. Ou seja, através da pluralidade das existências, o espírito vai evoluindo, vai adquirindo mais conhecimento e entendimento espiritual. É como nós hoje já não precisamos do olho por olho. Lembram-se do que é que dizia Mahatma Gandhi? Olho por olho e o mundo acabará cego. Pois é, nós a cada encarnação vamos aumentando o nosso entendimento, vamos alargando os nossos horizontes. E na continuação do estudo, essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido em várias existências sucessivas desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje se encontram mais adiantadas para receber um ensino ainda mais completo. Se calhar somos nós, que hoje estamos aqui a tentar aprender algo de novo, algo mais importante. Todavia, o Cristo não pôde revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio disse: muitas coisas ainda vos diria se as pudesseis compreender. E é por isso que vos falo em parábolas. Mas o Cristo foi muito explícito, sobretudo no que diz respeito à moral, porque, tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender. Quanto aos outros pontos, limitou-se a semear, sob a forma alegórica, os gérmenes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. O que é que são esses gérmenes? São as alegorias, não é? Que Jesus utilizava tantas e tantas vezes, as parábolas, as metáforas, que ele tinha a intenção de ir plantando algumas ideias, alguns ensinamentos profundos, mas de forma muito simbólica para as pessoas daquela época. E assemelhando essas verdades que deveriam ser compreendidas mais profundamente no futuro, conforme a humanidade foi amadurecendo espiritual e moralmente. Jesus, em relação às penas, não poderia romper bruscamente com as ideias pré-concebidas. Ou seja, olha, a partir de hoje vamos substituir o ódio e a vingança pelo amor ao próximo e pela caridade. Ponto final, parágrafo. E o egoísmo pela abnegação. Será que era fácil dizer só isto? Para nós não é, também não é fácil, pois não? Não podia ser assim. Senão era fácil demais. Além disso, Jesus não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Se prometia o reino dos céus aos bons, esse reino estaria interdito aos maus? Para onde iriam estes? Jesus não podia, nem queria, que as pessoas se sentissem libertas para prevaricar. Então tudo tinha que ser entendido, tendo em conta a capacidade de compreensão das pessoas daquela época. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na gina. Ora, o que vem a ser
agina. Acho que é assim que se lê. Lembram-se onde é que está esta palavra? Vamos voltar ao Evangelho. Mateus, capítulo 18. Se o teu olho... Voltamos aos olhos. Não é? Se o teu olho serve de pedra de tropeço, arranca-o e lança-o de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado na gina de fogo. Isto é mais uma metáfora, que nos indica a necessidade de nos livrarmos de tudo o que nos impede de evoluir espiritualmente. Mesmo que isso envolva sacrifícios dolorosos. Obviamente que nós hoje não tiramos nenhum olho de nós, pois não? Mas nós, para tirarmos de nós aqueles defeitos, aqueles vícios menos bons, nós sabemos que é preciso sacrifícios. Pelo menos aqueles que nós aqui estamos, que temos vícios e que temos coisas menos boas em nós. Mas pelas vossas caras eu estou a ver que devem ser poucos, porque ninguém se reconheceu, pareceu-me. Voltemos ao livro. Dever-se-ia interpretar isso também ao pé da letra? Era mais uma dessas figuras enérgicas de que ele, Jesus, se servia para impressionar as massas. Impressionar as massas, uma vez mais, com o objetivo de marcar profundamente a memória das pessoas, despertando nelas atenção e reflexão. Não era apenas para ensinar, mas para atingir emocional e espiritualmente um público que era, muitas vezes, pouco letrado. Tinha que ser com imagens simples. Pois se tal não tivesse sido o seu pensamento, Jesus estaria em contradição consigo mesmo. Se Jesus estivesse a falar de forma literal e não simbólica, estaria em contradição com tantos ensinamentos e tantas outras passagens suas, onde nos fala de amor, de justiça, de compreensão. E olhem o Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a dizer: perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se o culpado não devesse esperar algum perdão, seria inútil pedi-lo. A medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado, o que equivale a dizer que não seremos perdoados se, por nosso lado, não perdoarmos aos outros. Para homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, o fogo material nada tinha que chocasse, até porque já fazia parte da crença comum, aurida no inferno dos pagãos, quase universalmente espalhada. Se portas mal, vais para o inferno. Às vezes diziam-nos isso, quando nós éramos pequeninos, não era? Mas não está se calhar muito correto. No pensamento de Jesus, portanto, o fogo eterno, vamos lá ver o que é o fogo eterno que Jesus falava, não passaria de simples figura. Pouco-lhe importante que essa figura fosse tomada ao pé da letra, desde que servisse de freio, de travão, às paixões humanas. Fogo eterno. No livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, está lá o fogo, um item que se chama, o item 63, que tem como título Fogo Mental. Vamos lá ver que fogo é este. Fogo íntimo. As consciências insensibilizadas no crime só lhe sentem as chamas quando as entranhas do espírito se lhe contorcem ao peso. Todavia, basta a ligeira falta cometida para que as almas retas lhe sofram as labaredas. A nossa consciência não facilita, pois não? É como se depois de atacar alguém, viéssemos a tombar no recesso de nós mesmos, confundidos pelas pancadas que desferimos nos outros. O remorso é esse fogo mental, diluindo a existência em suplício invisível. Foge, assim, de ofender, pois, embora o perdão se erija qual remédio eficaz na misericórdia divina, para as doenças que levianamente criamos, é da própria lei que, ao ferirmos alguém, caiamos, por nossa vez, inevitavelmente entregues aos resultados dos nossos golpes, a fim de que sejamos também feridos. É a lei de causa e efeito. De volta ao céu e ao inferno. Jesus nunca disse que o arrependimento não encontraria graça diante do Pai. Ao contrário, sempre que se lhe apresentou a oportunidade, ele nulo mostrou,
como um Deus clemente, misericordioso, pronto a receber o filho pródigo que voltasse ao lar paterno. Mais uma linda história, uma linda parábola que Jesus nos contou. Inflexível, sim, para o pecador obstinado. Porém, sempre disposto a trocar o castigo pelo perdão do culpado, sinceramente arrependido. Este não é, por certo, o caráter de um Deus sem piedade. Deus, Pai maior, é o nosso Pai maior. Nós com os nossos filhos, como é que fazemos quando eles erram? Deixa lá isto, vais aprender. Não, pois não. Se for preciso, vamos ali castigá-lo. Mas não é um castigo eterno, pois não. É um castigo. Vamos ser intransigentes perante o erro, para ele não voltar a errar. Mas isso também é amor, é compreensão. E Deus está sempre preparado para nos dar uma segunda oportunidade. Todas as religiões primitivas, refletindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. A ideia que fazia de Deus os levava a honrá-lo ou apaziguá-lo com o sangue de animais ou de homens. E daí os sacrifícios sangrentos que representavam um papel tão importante em todas as religiões da antiguidade. Honrá-lo ou apaziguá-lo com o sangue de animais ou de homens. Ou seja, ainda viam Deus como uma entidade severa, vingativa, semelhante aos deuses mitológicos. E para agradá-lo, ou para evitar a sua ira, realizavam estes tais sacrifícios que ainda eram tão primitivos. Mas, como o homem é vagaroso em desfazer-se dos seus hábitos, preconceitos e ideias primitivas, 40 séculos nos separam de Moisés e a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, se não são consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. Este livro é de 1865. E se calhar nós ainda lemos aqui e estamos a ver o que se passa hoje no mundo em tantos sítios. À falta de fogueiras, porém, prevalecem ainda as perseguições materiais e morais. Tão radicada está no homem a ideia de um Deus cruel. À falta de fogueiras, lembram-se das fogueiras da Inquisição, onde se queimavam vivos aqueles que eram considerados hereges? Em nome de Deus, como é que era possível? Não é? E Allan Kardec ali relembra, esta intolerância continua viva. E nós não vemos constantemente, hoje ainda, 2025, perseguições da mais variada espécie, humilhações, simplesmente porque são de outra cor, são de outra religião, são de outro sexo, julgamentos morais, exclusão social, condenação por ideias diferentes. Ainda nos nossos dias. Mas o Deus apresentado pelo Espiritismo é um Deus justo e misericordioso, que educa, que não castiga eternamente e que deseja unicamente o progresso espiritual de todos. O Espiritismo ensina-nos que as dificuldades que enfrentamos não são castigos, mas lições educativas para o nosso crescimento. Que o sofrimento é temporário e reparador, jamais eterno. Não há penas eternas. E há sempre uma oportunidade de recomeço por meio da reencarnação e do esforço pessoal. Para concluirmos, e para termos uma ideia da importância deste tema, que nós hoje estamos aqui a estudar, a origem da doutrina das penas eternas, vocês sabem qual é a pergunta do Livro dos Espíritos que tem a resposta mais longa? Eu já vos estou a ajudar, não é? Questão 1009. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Pergunta Allan Kardec aos Espíritos. E esta é a resposta do Livro dos Espíritos mais longa. E sabem quem é que compareceu para responder? Santo Agostinho,
Platão e o apóstolo Paulo, e mais outro espírito de Lamennais. Santo Agostinho, Platão e o apóstolo Paulo. E vejam bem o que eles nos vieram trazer. Começando pelo apóstolo dos gentios. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Nós precisamos de um castigozinho, não é? De vez em quando, para melhorarmos, infelizmente. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Paulo. E agora Santo Agostinho. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Só por aqui, não é? O céu e o inferno, não é? Se existisse. Como é que nós que somos pais, não é? Olha, tu portaste muito bem, vais para o céu. Mas o teu filho portou-se mal, vai para o inferno. E isto por toda a eternidade. Nós, como pais, íamos ficar bem no céu, sabendo que o nosso filho estava no inferno. Não é? Então, aqui na nossa vivência, quando nós sentimos que o nosso filho está mal, vamos lá ajudá-lo. Como é que Deus ia permitir que isto acontecesse? O que é com efeito a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade? Eternidade. Eternidade de quem? Do Espírito. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas falhas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para os seus filhos se não lhes desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença, a cada um segundo as suas obras. Cada um transporta a cruz que merece e a cruz que é capaz de transportar. Santo Agostinho. Já não há mais nada a dizer. Só dizer que assim seja, que possamos entender que às vezes as dificuldades vêm à nossa vida por um motivo importante para nós e pedir que Jesus nos dê força, sobretudo nesses momentos. Que assim seja.